Fala pessoal, boa tarde, Êxodo capítulo 3. Hoje minha voz tá meio rouca ainda, mas vai dar certo, tá bom? Semana passada eu não consegui gravar, trabalhei demais, minha voz ficou rouca também, fiz inalação, tudo que você imaginar. Nunca comi tanta maçã na minha vida, mas deu certo, tá bom? Agora deu certo mais ou menos, né? Mas tá voltando, tá bom? E vamos aprender hoje Êxodo capítulo 3, que é um texto muito conhecido, né? Que Deus fala com Moisés por meio da sarça ardente, né? Você já viu aí nos livrinhos infantis, aqueles desenhos da Record, né? Nas escolas bíblicas e tudo mais, mas a gente tem que usar a imaginação para algumas coisas, né? Agora que a gente está adulto, né? A gente tem que entender algumas coisas. Poxa vida, é uma sarça que não pega fogo, né? Que não pega fogo não, que não se queima, né? A sarça está pegando fogo, mas não queima, né? Não sai fumaça, a folha não puff, né? Não evapora, sei lá. E aí você fala assim, meu Deus, o que é isso? O que é isso, né? E foi o que aconteceu com Moisés. Moisés olhou para aquilo, no versículo 3 aqui, ele fala, agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não está se queimando, deixa eu ir lá ver o que está acontecendo, né? E aí no versículo 4, Deus se apresenta para Moisés e o chama, fala, Moisés, Moisés, e aí ele fala, eu estou aqui, eu estou aqui. E aí Deus fala, não chegue para cá, tire os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa, tá? Deixa eu deixar bem claro isso para você. Quando Deus fala isso, né, tem até um ensinamento para nós aqui, tá? É o seguinte, essa passagem se refere à presença de Deus santificando aquele local. Se você for naquele mesmo local hoje, é um local, ponto final, acabou. Você vai lá, você vai andar, você vai ver, né, e tudo mais, mas eu quero que você entenda que a presença de Deus santifica o local. Por isso que Deus pediu para Moisés tirar ali os seus sapatos, né? Porque na presença de Deus a gente não pode andar de qualquer forma, fazer o que a gente bem entende. Então, assim, uma reflexão para você, né? Qual a forma que você está se chegando à presença do Senhor, né? Eu sempre brinco aqui, falar com o Senhor sentado na privada não é muito legal, né? Você está tomando banho, esfregando suas partes aí, e você quer orar, e você quer... não é muito legal, tá? Eu acho que tem hora para tudo, tem momento para tudo, e a gente tem que honrar o Senhor com o nosso corpo, com as nossas vestes, com as nossas palavras, com as nossas ações, tá bom? Então entenda isso, tá? Entenda isso. A cultura daquela época, na questão de vestimento, na questão disso, é totalmente diferente de hoje, mas uma coisa não muda, o respeito, tá? Então eu e você precisamos ter respeito com o nosso Pai, que é o Senhor Jesus, que é o Senhor Deus, né? O Espírito Santo que habita em nosso coração aqui, ele vai nos dando os toques, né? Não é legal fazer isso, não é legal usar aquilo, não é legal esse momento. Ele vai nos orientando, tá bom? Então você vai entendendo isso aí, tá? Quando você entra na igreja, quando você está em outro local, quando você está com a sua família, quando você está com seus amigos, quando você está na escola, na faculdade, não é assim, não faça isso, ou faça aquilo, entendeu? É isso que eu quero que você reflita, tá? A presença de Deus, ela está em você, se assim você crê, porque o Espírito Santo habita em nós, né? Que nós cremos. Então você precisa honrar o Deus que está habitando em você, tá bom? Com as suas vestes, com o seu modo de agir, de falar, de pensar, para que as pessoas vejam Cristo em você. Esse é o foco aqui dessa palavra, tá bom? Mas vamos lá. E aí no versículo 6, Deus se apresenta assim, de uma forma totalmente clara para Moisés, lembrando de tudo que a gente viu em Gênesis, né? Olha o que Deus fala. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Né? Então ele usa os 3 patriarcas aí, né, para realmente Moisés entender que ele é o Deus, né, de tudo aquilo que o povo, né, lá do Egito estava aprendendo, estava falando, estava passando as informações, né, que a gente viu nos capítulos anteriores aí, né? Bom, e uma coisa interessante, olha só, versículo 7. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, né? E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, né? Então, ou seja, você entende isso, que depois de tanto tempo lá no Egito, lembra que as pessoas se multiplicaram, né? A população ficou muito grande lá na terra de Gósen, né? Porém eles foram ali, né, prejudicados pelo novo rei do Egito, né? Teve aquelas situações nos capítulos anteriores, né? O maltrato, a escravidão e tudo mais, e obviamente pessoas que passam por isso
elas vão clamar ao seu Deus, né? Elas vão clamar ao Senhor pedindo uma libertação, uma cura, né? Pedindo um alívio, né? E muitas pessoas, né? Com certeza buscaram o Senhor nesse momento. E Deus deixou bem claro, eu escutei, né? Então isso é um ensinamento para você também, tá? Deus, ele ouve o clamor do seu povo. Se você busca o Senhor de todo o seu coração, se você entende essa palavra, saiba que Deus está te ouvindo, tá? Só tem uma coisa que separa a sua oração do Senhor, que é o pecado, tá? Então você tem que fazer uma reflexão na sua vida. Você tem que ver como que está a sua vida. Não adianta você pedir algo ao Senhor, clamar algo para o Senhor, se você é conivente com o pecado, se você simplesmente pratica as mesmas coisas que você fala aqui na sua cabeça, tudo normal, tudo certo, todo mundo faz, e você quer uma solução para algo, não vai chegar o clamor ao Senhor, tá? Lá em Isaías fala, né, que Deus, ele fecha os ouvidos dele, né, por conta das iniquidades do seu povo, tá bom? Então toma cuidado com isso, tá? Nós temos que ser humildes e entender, nós somos falhos e pecadores, mas nós temos que abolir o pecado na nossa vida, né? Enquanto nós vivemos aqui na terra, o pecado está aqui no nosso coração, mas o Senhor Jesus pagou o preço por todos os nossos pecados. Então ele nos purifica disso e você não é mais escravo do pecado não, tá bom? Agora você é livre e você tem livre acesso ao Pai. Então entenda isso, né? Jogue fora o pecado da sua vida e busque o Senhor de todo o seu coração, que ele vai ouvir o que você está precisando aí, tá bom? Bom, vamos lá, né? E aí no versículo 8 ele fala, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios. É interessante essa palavra desci, né? E Deus, ele usa isso, né? Que realmente lá no céu ele está descendo para... É uma figura de linguagem, né? A gente sabe que Deus, ele é onipresente, ele está em todo local, né? Mas ele usa isso, essa palavra desci, para simplesmente simplificar, para as pessoas entenderem, né? Para mostrar a soberania, que ele está acima de tudo e de todos, tá bom? Entenda isso, tá? Para levar o povo a uma terra boa, que manda leite e mel, né? Que você já conhece a história aí também, provavelmente, tá bom? E aí Moisés, ele fica meio assim, mas o que eu vou fazer? Quem sou eu? No versículo 11, né? Quem sou eu para ser o libertador desse povo, né? Tal, o que eu vou fazer? Ele já coloca um empecilho ali, né? E Deus, ele fala uma das frases que você precisa ter a segurança aí com você. Deus diz assim para Moisés, certamente eu serei contigo. Ponto final. Quando você tem essa certeza no seu coração que Deus é com você, você vai no caminho certo, você vai passar por poucas e boas, né, como a gente viu todos os outros personagens anteriores passando, mas a vitória é certa, tá bom? Então, certamente eu serei contigo. Isso tem que entrar no seu coração de uma forma limpa e leve, tá bom? Entenda isso, né? E aí Moisés fala mais uma coisa, mas o que eu vou falar para eles, né? Quem é o Senhor para eu falar para eles? O que eu vou dizer? Qual que é o seu nome? Né? Moisés, ele fala isso no versículo 13. E Deus diz, eu sou o que sou. Disse mais, assim você vai dizer aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Né? Essa expressão eu sou, né, realmente mostra que Deus é o primeiro e o último, é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega. É ele não existe, ele é. Isso que é muito interessante, né? E é legal que lá em João 8:58, Jesus, ele usa essa mesma frase, né? Para falar com os fariseus, né? Eles falam assim, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí o pessoal, né, já fica nervoso com Jesus e tudo mais. Então, para provar, né, realmente a divindade do Senhor Jesus, né? Bom, continua, né? Deus, ele dá todo o spoiler do que vai acontecer, que Faraó não vai deixar eles irem, mas Deus vai agir naquela terra, vai agir com o seu povo, e no final das contas, né, eles vão sair. Mas Moisés não sabia de tudo que ia se passar, né? Mas Moisés, ele ouviu a voz do Senhor e tá indo, né? Com aquele coração meio assim, né? Mas ele fica meio assim, e depois no capítulo 4 a gente vai entender melhor. Que eu quero só finalizar com você nesses 30 segundos aqui, tá bom? Deus, ele chama quem ele quer, a hora que ele quer, no momento que ele quer. Ele pode estar te chamando agora para você pregar o evangelho para ele de alguma forma, de algum jeito, e principalmente com as suas atitudes, na sua família, na sua casa. Entenda isso, tá bom? Certamente eu serei contigo. O Senhor está dizendo isso para você. Pensa nisso. Um grande abraço, Deus abençoe.